E aí, turminha, pronto para mais uma aula? Bom, na aula de matemática nós estamos falando sobre fração. E hoje nós vamos falar ainda sobre fração, mas nós vamos falar sobre uma fração decimal, ou os números decimais, beleza? Mas vamos nos preparar então, pegue aí sua apostila, já abra sua apostila na página 213, para que você possa acompanhar e assim vai ficar mais fácil para você entender, certinho? Mas antes de nós iniciarmos, que tal a gente fazer uma oração? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado e eterno Pai, graças, Senhor, nós te damos pelo cuidado, pelas bênçãos e proteção. Esteja, Senhor, nesse dia conosco, abençoe a nossa aula, faça com que possamos aprender tudo que aqui for ensinado. Esteja também com os nossos familiares, cuidando, abençoando e protegendo a cada um. É o que te pedimos agradecidos em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Bom, olha só, na página 213 de sua apostila, tem o seguinte probleminha. Depois da última aula, Leandro ouviu um colega falando que 5 décimos é igual a 50 centésimos, que é a mesma coisa que 500 milésimos. Tá, como é que eu posso representar esses números que ele está falando? Bom, quando ele fala 5 décimos, eu posso representar desta maneira, 5 décimos. Ou eu posso representar neste formato, 5 décimos. Mas eu também posso representar quando ele diz assim, ó, 50 centésimos. Então eu vou representar 50 centésimos. Ou 500 milésimos. Mas essa afirmação, será que ela é verdadeira ou é falsa? Vamos tentar entender um pouco mais aí sobre os números decimais. Bom, na sua apostila nós vamos ver aí dois exemplos sobre a representação de números decimais. No exemplo 1, nós temos uma fração própria. Lembra o que é uma fração própria? É quando o numerador ele é menor do que o denominador. Então, eu tenho uma fração própria quando o numerador é menor do que o denominador. No exemplo 2, eu tenho uma fração imprópria. Ou seja, eu tenho uma fração onde o numerador é maior do que o denominador. Como é que eu vou representar essas duas frações em números decimais? Tentem acompanhar comigo aí, olha só. Primeiro eu vou decompor essa fração. Como é que eu faço para decompor essa fração? Eu vou ter 10 centésimos mais 8 centésimos, certo? Eu decompus a fração, beleza? Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que calcular, tá? Eu vou transformar esse número em decimal e este número em decimal. 10 centésimos, eu represento ele 0,1. Mais, eu represento 8, 0,08. Então pronto, eu já consegui decompor esta fração em outra fração e depois eu consegui decompor já em número decimal, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo. Como eu não tenho nenhum número inteiro nestas frações, então eu já sei que eu vou começar ela com 0. Como eu sei que 1 representa uma dezena, então eu vou somar uma dezena mais 8 unidades, ou seja, 18. Uma dezena, 10, mais 8, 18. Então, 18 centésimos é igual a 0,18. Ou 18 centésimos, como nós fazemos a leitura. Beleza? E na fração imprópria, como é que eu posso representar ela em decimal? Vamos tentar aprender agora? Olha só. Vou fazer o mesmo processo, eu vou decompor esta fração. Então eu vou começar decompondo da seguinte maneira. 100 sobre 100 mais, agora ficou quem? Ficou o 20. 20 sobre 100. Então eu tenho aqui 100 sobre 100, 20 sobre 100. Ou seja, na leitura da fração, 100 centésimos mais 20 centésimos, certo? Como eu tenho uma fração aqui que representa um inteiro, então eu já sei que essa fração ela vai ter a representação na casa dos inteiros, coisa que essa aqui não teve. Então olha só, 100 sobre 100, certo? Então eu vou fazer
a transformação, aqui vai representar 1 inteiro mais 20 centésimos, ou seja, 0,20. Como é que eu vou representar? Eu tenho aqui o 1 na casa dos inteiros e aqui eu tenho nada. Então, 1 inteiro e 20 centésimos. Então, como eu represento 120 sobre 100, ou 120 centésimos, eu vou representar neste formato aqui, certo? 120 centésimos, eu faço a leitura e represento como 1 inteiro e 20 centésimos. Beleza? Então, esses foram os nossos primeiros exemplos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para mais exemplos? Então, olha só, vou tentar facilitar a vida de vocês. Vocês viram aí que eu devo decompor e depois somar, né, para poder encontrar aí o número decimal. Mas eu vou ensinar uma estratégiazinha para vocês para facilitar muito a vida de vocês. Olha só, eu tenho aqui 3 exemplos, certo? Eu tenho um exemplo do 7 décimos, eu tenho o 9 centésimos e tenho o 3 milésimos. Beleza? Como é que eu sei, como é que eu vou representar esse número decimal? É simples. Quando eu tenho uma fração que o denominador dela é 10, eu vou representar com um número após a vírgula. Simples assim, um número após a vírgula. Quando eu tenho uma fração que o denominador dela é 100, eu vou representar essa fração com 2 números após a vírgula. Quando eu tenho uma fração com o denominador 1000, eu vou representar ela com 3 números após a vírgula. Então, eu tenho aqui 7 décimos, 9 centésimos e 3 milésimos. Certo? Tio, mas essa representação sua é apenas com um número aí no numerador. Mas eu posso fazer a mesma coisa, certo? Se for com 2 números no denominador. Por exemplo, olha só. Digamos que aqui não seja o número 7, mas sim seja o número 72. 72 décimos. Como que eu vou fazer a representação desse número de forma decimal? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho 7 inteiros e 2 décimos, ou seja, 7 inteiro e 2 décimos. Eu vou ter apenas fração com denominador 10, eu vou ter apenas um número após a vírgula, certo? Tio, e no caso dos centésimos, você tem aí um número apenas, certo? Então vamos modificar isso aqui também? Vamos lá, digamos que seja 91 centésimos. Como é que eu vou representar essa fração? Olha aqui, ó, 2 números após a vírgula, lembra? Então não tenho zero, eu substituo o zero pelo o número que foi acrescentado, 91 centésimos. Beleza? A mesma coisa é aqui nesse número 3. Digamos que você substituiu, certo? Substituiu este número 3 aqui pelo número, sei lá, 372. Então, como é que eu vou representar esse 372? Simples. Olha aqui, ó. 0,372 milésimos. Eu vou ter sempre a quantidade de números após a vírgula, a quantidade de zeros no denominador. Certo? Então eu tenho frações com denominadores 10, um número depois da vírgula. Frações com denominadores 100, 2 números após a vírgula. Frações com denominadores 1000, 3 números após a vírgula. Beleza? Conseguiram entender aí? E a leitura deles vai depender do denominador. Certo? 72 décimos, ou seja, 7 inteiros e 2 décimos, 91 centésimos, ou seja, 91 centésimos, 372 milésimos, ok? Vamos voltar lá para o número original que nós iniciamos
o nosso exemplo, olha aqui, ó. Então eu elimino o 2 aqui, certo? Para voltar lá para o número original. Eu elimino o 1 aqui e elimino o 72, certinho? Voltamos para o número original. Então, como vai funcionar a leitura? A representação 0,7, 0,09, ou seja, 7 décimos, 9 centésimos e 3 milésimos. A leitura vai ser isso, olha só. 7 décimos, 9 centésimos, né? 9 centésimos, certo? E 9 centésimos e 3 milésimos, ok? Então é isso aí, olha pessoal. Então, fração decimal com denominadores 10, 100 e 1000, eu vou representar ele como número decimal com a mesma quantidade de zeros após a vírgula. Simples assim, beleza? Então, para complementar os nossos estudos de hoje, você agora vai desenvolver as atividades aí da página 214 e a atividade da página 215, certinho? Então, se houver alguma dúvida ainda, voltem o vídeo, assistam novamente, não tem problema, tá? Se ainda assim houver dúvida, anote, para na aula 1 a gente poder sanar essas dúvidas aí, certinho? Então, bons estudos, realizem as atividades da página 214 e 215, certinho? Fiquem com Deus e até a próxima.